Primeiramente, dar boa noite a todos e dizer que é sempre uma satisfação poder estar com vocês nesses encontros, que eles são muito construtivos para todos nós, né? Tanto para quem participa como palestrante, como todo mundo que se dispõe a reunir, a doar, né? A encontrar, a dar as mãos. É oportuno o momento presente, que culmina com o tema do encontro de vocês esse ano. Amai o próximo como a ti mesmo. É uma das frases que eu mais uso em terapia. Quem participa de um processo terapêutico comigo vai lembrar dos puxões de orelha baseado nessa frase tão profunda do nosso Mestre Jesus, né? Nossa luz maior aí de todos os dias. E estar vivendo essa fase da quarentena fez com que nós voltássemos os olhares para nós mesmos. Saímos de uma correria diária de transportar de um lado para o outro, para um convite a ficar em casa. E é muito interessante ficar em casa. O que é uma casa? Qual o significado dela? O que é um templo para todos nós? E aí nós nos deparamos com nós mesmos. Essa foi a parte mais difícil desse aprendizado aí, já que vai para 5, 6 meses, né? Esse aprendizado de deparar com nós mesmos num espaço muitas vezes pequeno e tendo que refletir tanto sobre nós como acolher o que convive com a gente, aqueles que convivem com a gente dentro de casa. Então, eu achei esse tema fantástico, porque não é fácil amar nós mesmos, e é muito fácil amar o próximo. Mas quão difícil é a missão de amar o próximo como a ti mesmo? Como que é difícil a gente equilibrar essas escolhas? Ora, se eu coloco o meu eu à frente de tudo, eu posso parecer egoísta, mas o egoísmo não combina. Então eu começo a abrir mão de mim mesmo. E aí eu esqueço de mim. Então é uma bela reflexão. Onde começa eu? Onde termina o meu eu? Onde começa o outro? E eu fui convidada para falar desse sagrado. Essa essência tão ímpar, tão inconfundível e tão única. Quer falar de nós mesmos. Já começa pelo simples fato de não ter ninguém igual a gente. Todos nós somos diferentes. E é tão interessante porque é essa diferença que a gente precisa equilibrar. Então, falar desse sagrado, falar da meditação, o que a meditação traz, é simplesmente fantástico. O que eu vou tentar fazer hoje é passar só um pouquinho do que eu sei e aprender um tantão do que você sabe. Porque a vida é essa. É o afeto. É a palavra
afetar. Se eu te afeto, tu me afetas, nós afetamos e fazemos uma grande rede de energia, que é essa energia que a gente busca com a meditação. Então, eu espero que na noite de hoje eu possa esclarecer um pouquinho, passando um pouco do que eu sei, e posso ouvi-los também, porque eu vou querer ouvir, vou querer dividir, vou querer aprender. Mas esse é o nosso convite de hoje. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E como eu sempre gosto de contar histórias, eu quero começar a nossa conversa, né, esse dedo de prosa mineiro que a gente sabe fazer muito bem, contando uma história. Agora, então, eles estão cobrando até aquelas que eles enfiavam de graça. Já faz um bom tempo que a física quântica e a filosofia se entrelaçam. Sejam para melhorar o autoconhecimento, caramba, até encontrar o filósofo. Porque, como todo bom filósofo, ele praticamente se escondia num pé de uma montanha, cercado de verde, de pássaros, de vento, de flores, de bichos. O físico, então, encontrando o filósofo, assim que adentrou na sua casa, já gostou, porque tinha muitos livros. Ele quase não via nada, mas via muitos livros. O filósofo, então, retirou de cima do baú alguns desses livros, colocou num cantinho no chão e convidou o físico a sentar. O físico analisou a sala, pouquíssimos móveis, e, curioso, perguntou: onde estão os seus móveis? O filósofo achou aquela pergunta interessante e perguntou: e os seus móveis, como são? O físico respondeu: ah, eu não estou morando por aqui, eu só estou de passagem, estou viajando muito. Ainda não montei uma casa nesse lugar, estou aqui só de passagem. E o filósofo respondeu: eu também. Os dois sentaram e o físico pôs a conversar. Falava. Perguntava ao filósofo alguma coisa, quando o filósofo abria a boca, ele falava. E foi aí que o filósofo percebeu que estava na hora de tomar uma boa caneca de chá. Pediu licença, preparou o chá, trouxe as duas canecas. Quando ele foi servir ao físico, ele começou a despejar o chá na caneca. E a caneca foi enchendo. E, de repente, começou a entornar e acabou molhando a roupa do físico. E o físico, bravo com a roupa molhada, respondeu: por que você encheu a caneca tanto assim? O filósofo sorriu e respondeu: porque caneca cheia não cabe mais nada. Então, era com essa reflexão que eu quero começar hoje, né? A falar desse eu divino, dessa autenticidade, dessa energia que a gente descobre possuir quando a gente adentra nesse grande universo da meditação. Então, eu gostaria de deixar aberto para quem quiser falar ou perguntar, antes de eu pontuar algumas coisas e convidarem vocês a um exercício prático. Pode ser?
pessoas. Sim, Oi. sim, Nena, pode ser. Estou te respondendo. Pode ser. Ótimo. Então, estou às ordens, com os ouvidos atentos e com o coração aberto. Maria, boa noite. Boa Tá me ouvindo? noite. Ai, que linda! Que saudade também. Ô, gente, só tem gente bonita nesse encontro, né? Benza a Deus, como diz minha mãe. Então, Maria, eu fiquei refletindo enquanto você estava contando a história, como que a gente acumula coisas que a gente não precisa para viver, né? A gente tem uma ânsia por ter, por exemplo, você estava dando o exemplo da casa, e aí eu fiquei pensando quanta mobília a gente tem, quantos recursos a gente tem, quantas coisas a gente quer comprar, para ter conforto, mas na verdade, às vezes a gente acaba não percebendo que essa busca incessante, que eu acho que normalmente a gente faz uma busca incessante, gera um desconforto enorme, né? Sim. E aí, quando você trouxe a questão do chá, né, eu fiquei refletindo que é muito, pelo menos para mim, é muito desafiador conseguir me esvaziar, seja para meditar, seja para fazer qualquer coisa, porque o volume de informação, a dinâmica de vida que a gente tem hoje, deixa a gente muito cheio e pouco preenchido, sabe? Tem essa impressão, assim, que a gente sempre está cheio de coisas, cheio de informações, às vezes pessoas, às vezes lugares para viajar, mas a gente está vazio de sentido. E aí, a minha pergunta é um pouco assim, como que é esse movimento da gente conseguir se esvaziar, né? Porque para mim é um desafio muito grande. E eu sei que meditar é importante a gente conseguir se esvaziar. Sim. Um dos maiores desafios, eu diria, do ser humano é conseguir aquietar a mente. Porque desde que nós chegamos nesse plano e que a gente começa a desenvolver, o convite é aprender a movimentar, a pensar, a desenvolver. Então, a gente fica muito suscetível ao meio externo, que faz com que todo esse movimento seja cada vez mais intenso. Então, nós não temos o hábito, por exemplo, de analisar como é que foi o nosso dia, né? Ao final de cada dia, como é que foi nosso dia? Antes de dormir, por exemplo, como que foi o meu dia? Não temos o hábito de analisar como que foi a minha semana, muito menos como foi o meu mês. Mas se chega no final do ano, é muito interessante porque nós temos uma cultura de fazer uma retrospecção do que já foi. E aí nós fazemos aquele monte de promessas que, na maioria, nós não vamos cumprir. Porque são promessas feitas de uma forma eufórica, dentro um processo cultural e não de uma autenticidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a encerrar o nosso dia. Assim como aprender a levantar. É muito importante a gente levantar com gratidão e deitar com amor. Esse é um dos principais comportamentos que vai fazer com que a gente consiga adentrar a uma boa meditação. Porque é difícil mesmo. Primeiro, a gente não persiste, porque a mente está muito agitada. Então, a gente acha que não dá conta. Segundo, a gente quer, depois de 2, 3 dias, achar que já vai sair meditando. E não é uma verdade. A meditação ela é um hábito. E assim como os hábitos que nós adquirimos, nós precisamos de um tempo para consolidar esse hábito.
Então, não é de uma hora para outra que eu vou virar uma pessoa que medita profundamente, que transcende, que consegue atingir, né, o ponto mais alto na escala da meditação. Então, para começar, a primeira coisa a ser feita é isso: levantar com gratidão. Como que eu levanto com gratidão? Quando o relógio toca, ou meus olhos abrem, ou o despertador, eu acordei. Eu tenho que sentir que eu voltei para o meu corpo. Eu tenho que equalizar corpo, mente e espírito. Então, eu estava ali no estado latente, tudo calmo, tudo parado, tudo mais sereno. Então, se eu já levanto da cama pulando, eu já tensiono todos os meus órgãos vitais. Então, de imediato, eu já estou mandando a mensagem que eu estou acelerada, que eu não dou conta do que eu vou ter para fazer e que o tempo não vai ser suficiente para o que eu desenvolvi. Mesmo que eu não tiver nada para fazer, eu assustei os meus órgãos, eu sacudi, eu deixei em pânico uma fisiologia. Então, o levantar com amor, né, é exatamente respirar, é aprender o primeiro passo da meditação, respirar. Então, para uma boa meditação, eu não posso respirar fazendo um barulho, não vai ser, né? Para uma boa meditação, eu estou ali na cama, eu acordei, então eu vou espreguiçar, eu vou abrir os braços para a vida, eu estou recebendo um dia de presente. Então, se eu cair de cabeça na caixa de presente, eu posso quebrar aquilo que eu ganhei. Então, eu tenho que abrir a embalagem com o mesmo carinho que eu recebi o presente. Então, eu não posso pular da cama, eu estou viva. Isso é uma dádiva, né? O avesso da vida é a morte. A gente não sabe qual é o nosso dia, mas é um dia novo. Então, esse dia novo ele tem que ser recebido com gratidão, com amor. Então, é fazer uma respiração mais profunda, bem intensa. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Umas 3 vezes no máximo. Dá uma espreguiçada, sente que o corpo voltou, aí sim você vira de lado, senta, põe os pés no chão, faz o último gesto de amor, que é abrir o tórax, abrir o coração, automaticamente você está liberando seu diafragma. Se você tensiona seu diafragma, você também não tem uma boa respiração. Por isso que essa rotatividade que a gente traz da vida, a gente põe tudo aqui. O termo levar o mundo nas costas é uma metáfora muito real. Você pode pegar que aqui vai estar tudo duro. Então, se você abre, você está tirando as tensões, você está se convidando a receber um dia melhor. E quando você vai deitar, nunca passa para a cama levando celular, levando notebook, lendo notícias que muitas vezes são extremamente pesarosas. Então, vai para a cama é a respiração, é o agradecer, é a conexão com o seu eu divino. Você é uma centelha de Deus. Então, essa centelha ela tem que ser acesa. É igual a fogueira. Você põe lá, está cheio de brasa, mas se você não soprar, não avivar, ela vai ficando cinza e vai apagando. Então, a gente vai perdendo a nossa energia. Então, é preciso lembrar dessa centelha, é preciso fazer esse fechamento do dia. E o que a gente faz? Automático. Come, deita, levanta, toma banho, tudo no automático. Então, a gente vai estar cada vez mais acelerando a nossa mente. E hoje a gente ainda tem a tecnologia que convida a isso.
A forma da gente receber uma informação em tempo real e instantaneamente faz com que você queira correr atrás de todas as informações para você não ficar desinformada no tempo. E aí isso é uma loucura. A gente não dá conta disso, não, porque nós não somos máquinas. Então, nós temos um olhar extremamente seletivo. O seu olhar vai ver aquilo que você está buscando, aquilo que te interessa. Isso é positivo e negativo, porque quando a gente também está na vertente negativa de adoecimentos, principalmente emocionais, a gente também só vai ver as coisas negativas. Por isso, a importância desse exercício de gratidão. Porque, por mais que a gente passe por dificuldades, tem coisas positivas ao nosso redor. Então, se a gente começa com esse exercício, né? Levantar com amor, dormir com gratidão, você já está no primeiro princípio de conseguir aquietar sua mente, que é o primeiro passo para você aprender uma respiração profunda e entrar no estado meditativo. Certo? Não sei se ficou respondido. Nena, Oi. você pode falar um pouquinho mais para nós sobre esse estado meditativo? O que é esse estado, assim? Porque às vezes eu mesmo tenho dúvidas sobre isso. Às vezes é aquele não ter nada na mente, mas será que é realmente não ter nada na mente, ou ter coisas boas, ou aproveitar o que está ao seu redor de forma a curtir sem pensar muito? Fala um pouquinho para nós sobre. Certo, Paulo. É muito interessante a sua pergunta, porque aí nós vamos de encontro, assim, tem a linha do yoga, ou yoga, uns falam, né? Que é o convite a você olhar externamente e trabalhar o conjunto. Você vai trabalhar a respiração, o seu corpo, né? O seu corpo físico, você vai estar trabalhando esse corpo de uma forma de exercícios mesmo, e ao mesmo tempo a sua conexão com o ambiente. Né? Então, ela traz esse comportamento. Já a meditação, ela não te convida a olhar externo, ela não te convida a você ficar observando mesmo onde que é você, onde que é o espaço, onde que é o corpo. O convite é você olhar interiormente. Então, a questão não é que você para a sua mente totalmente, não é isso. É você ter a sua capacidade de concentração melhorada. Para dizer assim que uma pessoa consegue realmente desligar totalmente a mente, ela precisa ter uma disciplina de meditação assim fantástica. Acredito que cabe aos monges, porque eles conseguem fazer isso e inclusive transcender. Mas a gente nesse nosso dia a dia, o que a gente chama de aquietar a mente, de silenciar a mente, é conseguir tirar essa toxidez, esse excesso, esse exagero. Então, não é que a gente vai ficar com a mente em branco e nem conseguir desligar. Nós vamos conseguir desligar das questões negativas, né? De não potencializar essas questões negativas, não potencializar uma pressa, não ficar vivendo uma vida mental. Quantas vezes, assim, e eu vejo que quanto mais jovem está mais, assim, corriqueiro, vocês não anotam nada, não organizam nada externamente, mas está tudo na cabeça. Ali você já viveu, você já foi, você já voltou, você já resolveu, você já viu o resultado. E aí você imagina isso para o corpo, como que o corpo reflete tudo isso, porque não é real. Né? Viver mentalmente não é real. Eu falo que essas telas inteligentes que usa muito nas pesquisas, nos jornais, ela é exatamente quem inventou essa tela tirou daqui, porque é exatamente o que a gente faz com a mente, com esse excesso. Você tira daqui, põe ali, tira dali, põe aqui. No final, você está com a cabeça tão cheia
que o que é essencial você pensar, você não pensa. E o que é essencial você organizar, você não organiza. Então, não há, a meditação ela não dá um branco na sua mente. Ela organiza, suaviza e potencializa a sua memória. Porque se você tira a toxidez, é como se você estivesse realmente utilizando a sua melhor ferramenta de vida a seu favor. Assim como a toxidez que você deixa acelerada, também você vai estar usando a sua melhor ferramenta contra você. Porque é bem aquela história, mente sã, corpo são. Então, o convite da meditação não é apagar uma memória, é dar uma qualidade para essa memória, dar uma disciplina para essa memória. Se eu estou na sala da aula, eu estou na sala da aula. Se eu estou no meu lazer, eu estou no meu lazer. Se eu estou lendo um livro, eu estou lendo um livro. Então, eu não estou na aula pensando, nossa, não acaba, cadê o lazer? Ou eu estou lendo um livro, não vi o que eu li, nossa, não estou guardando nada, volta lá para ler tudo de novo. Mas é lógico que não vai guardar, você não está ali. Então, a meditação, o papel dela é isso, é educar os seus pensamentos, educar a sua forma de pensar, porque isso a gente tem sobre o controle. O que a gente não tem controle no corpo são os movimentos involuntários, isso o corpo tem autonomia. Né? Você não vai controlar o seu bocejo, você não vai controlar um pum, um espirro, certo? Isso, o seu corpo, você não vai virar e falar assim, eu tenho que programar meu coração para bater tantas horas. Se a gente tivesse essa missão ou esse poder, metade da população mundial já tinha morrido, porque não ia ter tempo de programar. Quando você via, estava lá, caiu, morreu. Então, esse movimento involuntário você não controla, mas a sua capacidade de desenvolver, né, o cérebro, de desenvolver a mente, de organizar a mente, e mente organizada é sempre mais produtiva. Então, não é que a gente fica com ela em branco, não. A gente aprende a silenciar uma toxidez, principalmente. A gente aprende a organizar, a estar cada tempo no seu lugar. Por exemplo, muita gente me pergunta assim, eu atendo bastante pessoas na minha profissão, e muita gente me pergunta assim, como é que você consegue lembrar de tudo? Porque você não anota, não grava, eu falo, porque eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou na sua frente, eu estou inteira. Então, eu sei tudo que você falar e eu vou armazenar no lugar certo. E o dia que a minha memória falhar é porque não está mais no tempo de eu trabalhar. Então, até nisso a gente vê o benefício. Além de todos os outros benefícios, você tem uma longevidade, você diminui processos de ansiedade, você não come mais compulsivamente, e em outras compulsões também, compulsão por trabalhar demais, por estudar demais. Quantas compulsões a gente traz porque a gente não está prestando atenção do nosso entorno? E o que a gente está buscando com essa velocidade toda? Então, a questão da meditação, ela é isso. Eu falo, gente, se vocês não acreditam que respirar cura, então tampa o nariz e a boca e vê quantos minutos você sobrevive. No mínimo, você vai desmaiar. Então, a respiração, ela é um processo necessário. Então, quando você faz ela completa, nossa, as potencialidades fisiológicas que você vai movimentar no seu corpo é fantástico. Né? Inclusive pele, cabelo, inteligência, tudo melhora quando a gente acalma a mente. Espero que eu tenha respondido. Respondeu e eu tenho outro. Pessoal, me desculpa aí. Pois não. Nena, como que a gente mantém esse contato, então, com esse meu eu divino e, ao mesmo tempo, consigo programar, por exemplo, um futuro?
algum plano aqui, né? Tipo trabalho, profissão, viagem, sem sofrer dessa ansiedade, como você disse, de projetar, já viver, já ver o resultado, isso tudo sem ter nada disso colocado no papel. Sim, bom, a primeira coisa, algumas coisas você vai precisar colocar no papel. Você suavizar a sua memória. É muito importante que você tenha uma organização escrita mesmo. No estudo, você não faz um projeto de pesquisa? Esse projeto de pesquisa ele não é todo elaborado, vai para o computador, tem lá a parte teórica, tem o que você precisa. Não é feito assim? Ou você vai para um projeto de pesquisa e o professor vai aceitar que você... Não, está tudo aqui na minha cabeça, professor, senta aqui que eu vou te explicar. Então, não é assim que funciona, é exatamente você entender que você tem uma mente, uma memória para você usar, mas para você usar não com moderação, mas com inteligência. Então, é legal, sim, você fazer o seu plano a curto, médio e longo prazo. Porque o que você tira de dentro da cabeça, quando você escreve, você consolida. Tem uma porção de energia ali. Então, você já está trabalhando positivamente a seu favor. Quando está só dentro da sua cabeça, não. Várias coisas vão sendo substituídas. Por exemplo, quando vocês vão ter uma ideia, aí a ideia fica só na cabeça. Rapidinho vem outra ideia, e vem outra ideia, e vem outra ideia. Quando você vê, você nem lembra mais da ideia original. E muitas vezes aquela ideia era o que seria o up da sua vida. Então, não tem problema nenhum, não é velhice a gente ter uma organização escrita, é sabedoria. Então, você pode planejar sim, tem que planejar e visualizar seu planejamento. Porque aí você vai saber aonde que você está despendendo um tempo que às vezes você está jogando fora. Não é que você vai traçar uma vida cronológica, vai cronometrar, não é isso. Organizar não é cronometrar, mas precisa dessa organização, porque dentro da sua cabeça ela se mistura, fora da sua cabeça ela toma energia, ela toma forma. Então, é muito interessante que você tenha essa organização de quais são os seus objetivos de vida, a curto, a médio e a longo prazo. Tá certo? Certo, Nena, obrigado. Alguém mais? Ou você tem outra pergunta? Estou às ordens. Deixa eu ver. Quantas horas? Só para me deixar um minutinho para a prática. 8h46, Nena. 8h46. Isso. Alguém tem alguma pergunta? Eu posso passar para a prática? Eu vou colocar uma música aqui, eu não sei se ela vai chegar até aí, mas vocês dão uma olhadinha se ela chega. Porque o pessoal é sempre melhor, né, gente? Mas vamos ver aqui. Dá para ouvir? Sim, Nena, dá para ouvir. Sim, tá para dando direitinho, certo. Nena. Sim. Certo. Então, eu gostaria de convidar vocês a fazer um exercício que é o primeiro passo da meditação. Então, aonde vocês estiverem sentados, sentar bem corretamente, deixar o diafragma liberado, que é o que eu chamo de sentar elegante, mas tem que ser confortável, mas não soltar os braços. Deixa o diafragma livre, certo? Agora vocês vão fechar os olhos e bem devagar vocês vão ir
inspirando pelo nariz, bem devagarinho, até vocês sentirem que o pulmão enche. E vai soltando pela boca. Vai observando esse movimento. Não tente brigar com os pensamentos, tente só inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Vai fazendo isso bem devagar. Não se preocupe se algum pensamento vier. Tente só focar no ar que entra pelo nariz, enche os seus pulmões e solta pela boca. Quanto mais vocês encherem os pulmões de ar, mais o sangue circula com liberdade, mais o cérebro é irrigado, mais descanso traz para a mente. Então, simplesmente de olhos fechados, inspire lentamente e solte. Inspira e solte. Não esquece que vocês estão respirando, que precisa sentir o ar entrar e sair. Inspire e solte. Inspire e solte. Inspire e solte.
Muito bem, agora vamos abrindo os olhos devagar. E voltamos. No primeiro momento é bem difícil a gente conseguir uma concentração para aquietar a mente. E a música de fundo, ela traz o que nós chamamos de meditação guiada. A meditação guiada, ela é muito eficaz quando a gente ainda não aprendeu a aquietar. Então, ela tanto pode ter uma música de fundo, como ela pode ter a pessoa que te convida, né? Muitas vezes a falar assim, olha, você está no alto da montanha, está passando um riacho. Então, ela vai te convidando a serenizar sua mente, a trazer os elementos que acalmam. Então, os elementos que sempre nos acalmam é a terra, o ar, a água, o vento, né? Que são os elementos dos quais também nós vamos ter no nosso corpo. Então, a meditação ela pode ser silenciosa ou ela pode ser guiada. Sempre para quem está começando é legal a meditação guiada, porque a voz ou o som faz com que você consiga ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de foco e um pouquinho mais de suavidade. Você vai aprendendo a suavizar, né? A mente suavizar o barulho e deixar a mente em silêncio. Alguém quer dizer se conseguiu, se gostou, se conseguiu? Eu gostaria. Pois não, Beth. Eu tenho essa meditação guiada, eu tenho feito com um app que eu coloquei no meu celular, de meditação dos chakras. Uhum. E é bem isso. Ela vai falando, respire. Eu consegui. A música que você colocou foi extremamente relaxante, o barulho do vento, do mar, da água, né? Ela realmente ela me acalmou muito. E eu falo para vocês o seguinte: a meditação tem me feito muito bem, principalmente nesses tempos de pandemia, que a gente está tentando manter a calma, tentando manter o equilíbrio emocional, espiritual, né, psicológico, mas às vezes fica difícil. E é bem, assim, é muito bom a gente ouvir uma coisa que a gente está aprendendo. E é o que você falou, Nena, não é fácil não, gente. A gente conseguir achar o nosso cantinho de silêncio, tentar se desligar um pouco do barulho externo, e internalizar com esse nosso eu divino, não é fácil, mas vale muito a pena, é muito, muito bom. Tenho tentado convencer os meus filhos, mas eles acham que isso é zen demais, entendeu? Então, ai, mãe, você tá... Eu falei assim, gente, é muito bom ser zen, né? Venham comigo. Ai, não, mãe, eu vou dormir. Eu falei, pois não tem problema não, pode dormir, né? Mas é muito bom. Gratidão pela sua palestra, maravilhoso, maravilhosa. Muito, muito obrigada. Gratidão. Gratidão, Fabi, pelo convite. Muito bom, muito obrigada. A gratidão é minha de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei e de falar dessa importância, né? Principalmente nesse momento mesmo que nos propicia esse autoconhecimento, esse eu divino, esse voltar o olhar para nós, né? Para nos enxergar, nos equilibrar, nos tornar melhores. Nós temos sempre obrigação de deixar esse universo melhor do que a gente encontrou. E não são em grandes batalhas, é ser feliz. Gente feliz afeta.
Gente feliz clareia, gente feliz ilumina. Então é isso, é buscar o meu eu, né? O meu divino. Eu sou um ser divino, né? Eu sou luz, eu sou equilíbrio. Então não é potencializar os meus defeitos, né? É potencializar minhas qualidades, né? É entender desse equilíbrio de estar num corpo humano, de transitar nesse universo que é fantástico, que tem os desafios, mas que é lindo. Se a gente olhar os IPs, tá aí, gente, amarelando tudo. Eu costumo caminhar na UFV e aí uma amiga morre de rir, porque quando as flores estão caindo, eu falo para ela assim, peraí. Aí eu paro lá de baixo e falo, Deus manda chuva de flores para mim. Porque é esse divino que eu tenho que desenvolver. Isso não é uma perfeição, não é não errar, não é ser melhor que ninguém, mas é reconhecer a importância desse eu, a importância dessa essência, né? A importância de se estar aqui. Então, a meditação, ela traz muito isso, porque ela nos acalma, ela nos aquieta, ela deixa a gente ser quem a gente realmente é. Porque é isso, você se vê de dentro para fora. De fora para dentro, você somatiza tudo. Quantas vezes a gente vai interpretar aquilo que todo mundo está exigindo da gente, e aí a gente se perde de nós mesmos. E aí vem a frase: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém dá o que não tem. Então, para eu dar amor, eu tenho que ter amor. Para eu transmitir paz, eu tenho que ter paz. Para eu transmitir alegria, eu tenho que ter alegria. Então, esse equilíbrio ele é fantástico, porque ele nos ensina a lidar com os nossos próprios sentimentos. A raiva, a ansiedade, a impulsividade, a irritabilidade. Então, por isso que é um convite fantástico. Não é fácil, gente. Eu costumo falar que para a gente começar é infernal. Você não sabe onde foi a respiração, você não sabe onde está a fala ou o silêncio, a mente não para. Aí você fala assim, não vou conseguir fazer isso, não. Eu tentei 2 dias, não consigo. Isso não é para mim. Claro que é para você. Só que tudo que é bom precisa de dedicação. Tudo que é bom é construído. Então, viver é uma arte de construção, de ressignificar, de buscar coisas novas, de continuar uma trajetória. Então, ela pede que a gente preste atenção. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. O desafio de meditar é um desafio de vida, de autoconhecimento, autoamor, saúde, porque nós temos o poder de autocura. Jesus mostrou isso lá atrás, né? A cura pelas mãos, quem trabalha com reiki aí sabe bem que bacana que é você tocar com a sua energia para curar o outro. Isso vem de um equilíbrio interior. Então, esse é o convite. Ame você, suavize sua mente, potencialize a sua saúde, potencializando a sua respiração. Aprenda a respirar. Só isso. Certo? Alguém quer dizer algo? Eu, Nena, Oi. eu vou falar um pouquinho também. Isso. Mas eu tem vezes que eu tento concentrar, mas eu não consigo. Quando eu tentar concentrar, tem vezes que eu não consigo. Mas assim, eu tem vezes que eu preciso, mas tem vezes que não. Quando eu vou tentar concentrar, não consigo.
Geralmente é por causa de barulho, aí não. Tem vezes que eu não consigo, aí eu costumo desistir. Aí como é que faço quando não consegue? Bom, Não, eu adoro ensinar um exercício que ele é infernal, pode chamar ele de infernal, mas ele é um desafio. O que você vai fazer? Você vai sentar bonitinho, ou na cadeira, ou no chão, numa almofada, e olhar para uma parede lisa. Não pode ter nada na parede, nem quadro, nem nada. Você vai sentar lá elegante, igual foi o convite, para liberar seu diafragma. Aí você vai olhar para aquela parede. Então, é como se você tirasse duas setinhas dos seus olhos e batesse lá onde vai dar o que a gente chama de prumo, né? Quem gosta de medir sabe que a gente tira o prumo. Então, aonde o seu olho assentou, você vai lá e faz uma bolinha minúscula. Você pode rodar a caneta assim, ó, tipo um cocô de mosquito. Aí você volta, marca 10 minutos. Por 10 minutos você vai observar o ar entrando pelo nariz, soltar o ar pela boca, sem perder a sua marquinha. Você imagina que seja isso? não. Essa é a Então, mínima ideia. é infernal, mas olha, é extremamente eficaz. Por que é 10 minutos? Porque é o tempo comprovado de bons resultados. Então, você não pode fazer menos que 10 minutos, porque é o tempo que você vai levar com a briga. Então, respirando mesmo, você vai ficar pouco tempo. Só que isso você tem que persistir, isso tem que ser diariamente. Então, se você falar que você não pode tirar 10 minutos do seu dia para você respirar profundamente, eu vou falar assim: você não tem jeito, então não. Tá certo? Então, o que acontece? Provavelmente no 15º dia, mais ou menos, você já está conseguindo aquietar sua mente. Aí, daí em diante, você medita profundamente. Eu vi lá que você falou que tem algumas questões. Certo? Mas E esse pontinho ele é tão eficaz que, olha, ele ajuda em prova, ele ajuda em concurso, ele ajuda em acidente. Eu me lembro que há pouco tempo eu estava no carro, que o carro rodou, aí eu só pensei assim, de novo, e aí eu foquei, respirei e fiquei tranquila. Quando a pessoa conseguiu parar o carro e o negócio, nós estamos falando da Fernão Dias, então era igual duro de matar. Desviava de um carro, rodava, passava no outro, eu falei, bom, né? Não adianta berrar aqui. Quando parou, a pessoa falou assim, o que aconteceu? Eu falei, você que estava dirigindo. E só falei assim, me dá um tempo. Aí que eu abri a janela e consegui continuar a respiração. Então, esse tipo de exercício, ele previne o pânico. Quando você aprende a fazê-lo, qualquer situação de pânico, você se pega respirando. Porque o que mata no pânico é você não respirar. Você não oxigena o cérebro, aí você não tem a ideia clara. Você fica no instinto. O instinto te mata. Porque o que te salva é o raciocínio. Vamos dar um exemplo aí daquele acidente trágico da boate de Santa Maria. Por que morreram tantos jovens? Porque não teve aquela coisa de raciocinar. Quem raciocinou, salvou. Então, é muito importante saber lidar com a situação de pânico. E esse exercício ele é fundamental. Ele é chato, mas quando você aprende a fazer, ele fica intrínseco. Você fica condicionado, aí você só tem coisas boas com ele. Certo? Obrigado, né, pela dúvida. Nada. E estou gostando muito tá muito bom o seu estudo. Gostando demais. Ai, Tá que de parabéns. bom. Fico feliz. Né? Alguém mais quer perguntar alguma coisa mais? Ô, Nena, boa noite. Boa noite. É assim, você falando, eu fiquei pensando, né,
porque essa questão da gente não dar aquilo que a gente não tem, né? E aí um Isso, exemplo que veio na minha cabeça é que quando a gente entra no avião, eles dão aquele aviso que em caso de despressurização vai ter máscara de oxigênio, né? Então, aham, eu fiquei pensando nesse exemplo, porque se acontecer essa situação, você tem que colocar primeiro a máscara em você, para depois você conseguir ajudar alguém, né? Então, exatamente. eu precisava falar isso. Estou E, muito e é, alegre. e é um exemplo fantástico para você ver, olha, o convite a você conseguir ter a respiração, porque aí você raciocina. Sem ela, a gente não raciocina. Tanto é, gente, que a respiração é tão importante que no parto, pequenos segundos de falta de oxigenação cerebral traz danos, muitas vezes irreversíveis. Né? Então, como é que a gente não liga para respirar? Como é que a gente não preocupa em respirar? Então, a maioria de nós deixa a respiração torácica, respira só no automático, só por gás. Tanto que quando faz uma respiração profunda, primeira sensação é ficar tonto. Não se preocupem. Não é que está fazendo mal, não. É porque você não estava respirando. Tá certo? Nena, Oi. tudo bem? Boa Tudo noite. ótimo. Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estou trabalhando ainda, né? Isso, alguém tem que trabalhar nesse país. Alguém tem que trabalhar, né? Mas, Isso. assim, o pouco que eu peguei, assim, né, pelo tema também, eu vi que é alguma coisa muito interessante, né? Esse fato de meditar, e uma das coisas que eu gosto de fazer muito, eu acho bacana compartilhar aqui também, que uma das dificuldades seria essa questão da respiração, né? E acho que uma coisa que faz muito bem para a gente também, quando a gente fecha os olhos e tem um olhar voltado um pouco para a gente, né? Uhum. Eu não sei, assim, igual eu te falei, que peço até desculpa de estar um pouquinho atrasado, né? Não, que isso. O fato de olhar um pouco para a gente, porque é uma das coisas muito difíceis de fazer. E é uma das coisas que eu tenho aprendido, né, e venho buscado aperfeiçoar um pouquinho, é o fato de olhar, de parar, de prestar atenção no sangue correndo na minha veia, no ritmo que o meu coração bate, sabe? Os detalhes voltados, assim, internamente. Eu acho que, assim, isso para a meditação também me ajuda a um pouco desligar do exterior e ligar um pouco, né, interno mesmo, e acho que ajuda bastante, né? Isso, com certeza. Tanto é que a gente não tem o hábito de fechar os olhos se não for dormindo. Eu brinco, eu falo assim, olha, se vocês fecharem os olhos, vocês não vão enxergar nada feio lá dentro. Pode fechar. Porque a gente é tão acostumado a se procurar no olhar do outro, a fortalecer uma coisa que a gente quer fazer com o olhar se o outro está aprovando ou desaprovando. E com isso a gente vai perdendo a própria identidade, porque a gente começa a viver uma vida para o outro intensamente e isso nos desapropria. Então, por isso que a chamada de amar o próximo como a ti mesmo eu achei fantástica, porque é isso. Quem se ama, ama o outro. Quem se respeita, respeita o outro. Que é o que está faltando, né? Porque a gente está só procurando no olhar do outro. As nossas afirmações, na maioria das vezes, elas não estão se concretizando pela nossa convicção, e sim pela permissão do outro. E isso é muito grave. É lógico que a gente compartilha, mas tem que partir de um eu, de uma autenticidade, de um eu divino, né? de entender isso. Verdade. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Alguém mais? Muito bem, meninos. Então, eu não sei quantas horas, mas... 10 e 9 e 14, né? Certo. 9 e 14.
Tá, então eu vou fazer aqui a minha, né, o meu fechamento, porque eu também atendo uma pessoa ali ainda que ela me aguardou e eu dei mais ou menos o horário. Então, eu peço desculpa por sair tão cedo num papo tão bom, mas eu queria dizer para vocês assim, não desistam dessa busca de entender uma meditação. Não desista dessa busca de silenciar os ruídos externos. Muitas vezes tem gente que fala assim, eu tenho uma audição muito delicada, porque eu escuto demais. Eu falo, é porque você está ouvindo demais o outro, está fugindo de si mesmo. Então, esse convite a nos ver, a nos amar, nos enxergar, a organizar a nossa vida, a respirar com liberdade, a sentir o cheiro quando você respira, principalmente agora que está inicinho, quase daqui a pouco na primavera, mistura flor de pitanga, flor de manga, flor de jabuticaba, flor de jambo. Gente, isso deixa o ar, os primeiros raios da manhã são fantásticos. Então, escolha o início da primavera para andar assim, uma caminhada nos primeiros calorzinhos da manhã, para vocês sentirem o ato de respirar um ar tão saudável, tão perfumado, tão milagroso, né? Então, respirar é vida. Então, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para aguçar essa vontade de vocês. E deixar uma frase indiana que eu gosto muito, assim, eu sempre brinco que eu tenho meus 2 pés na Índia mesmo, que eu amo ali, e muitos dos meus cursos são lá, muitos dos meus estudos são de lá, e eles têm uma forma fantástica de expressar, né? E numa das últimas vezes que eu estive lá, eu recebi essa frase e eu trago ela comigo, e eu divido ela com vocês. Diminua o tamanho dos seus pés, que o mundo caberá nos seus braços e o céu nos seus olhos. É com essa frase que eu me despeço de vocês e agradeço aí a paciência e a delicadeza do convite.